Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. A sexta temporada de Fear the Walking Dead, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores temporadas da série até o momento. Então, enquanto a gente aguarda a volta para a sétima temporada, vamos relembrar alguns dos melhores momentos, algumas das melhores cenas que aconteceram nessa temporada de Fear the Walking Dead. Lembrando, pessoal, que eu selecionei algumas cenas aqui dessa temporada, não necessariamente significa dizer que essas aqui foram as únicas cenas boas. Na verdade, não ia ter como colocar todas as cenas que foram importantes, que foram interessantes aqui na série, então eu fiz uma pequena seleção com algumas das cenas que mais me entusiasmaram durante toda essa temporada. Também vale lembrar que, como melhores cenas, eu não quero dizer necessariamente que sejam cenas felizes. A gente teve muita coisa acontecendo aqui nessa temporada e alguns desses momentos que foram tristes foram bons momentos ainda assim. Então eu fiz aqui uma seleção, então bora lá para essa lista de Fear the Walking Dead. Então, começando do início, a nossa primeira cena da lista acontece lá no primeiro episódio da sexta temporada, bem no finalzinho do episódio, onde o Morgan está tendo um diálogo bem legal com a Virginia. Ele acaba soltando então a seguinte pérola para Ginny: Morgan Jones está morto, a pessoa com quem você está lidando agora é outra. E essa frase foi simplesmente sensacional, tanto pelo contexto do episódio, que foi um episódio muito bom, foi um dos melhores episódios que nós tivemos aqui dessa temporada, também por conta de toda essa mudança que aconteceu com o Morgan depois que a Virginia tentou assassinar ele lá no final da quinta temporada. Então aqui nesse episódio a gente teve o Morgan matando o caçador, tomando as roupas dele, né, praticamente ali tomando um pouquinho da personalidade desse personagem. Então foi uma cena bem interessante, bem empolgante e marcou bastante o início dessa temporada. Apesar do Morgan ter voltado atrás no momento decisivo ali de matar a Virginia, ainda assim o início dessa temporada foi bastante marcante, com toda essa mudança do Morgan, com toda essa transformação que ocorreu no personagem. A cena número 2 da nossa lista se passa no episódio 6, que pra mim também é um dos melhores episódios aqui dessa temporada, e é justamente o momento em que a Ginny é mordida por um zumbi e a June acaba tendo que amputar a mão dela para que ela não morresse. Esse momento aí foi um momento de tensão bastante grande entre as duas personagens. A Ginny acabou ficando ali entre a vida e a morte e só não morreu porque a June conseguiu salvar a vida dela, amputando ali a mão da personagem. Então, além de todo esse momento aí bastante tenso, todo o contexto desse episódio foi algo muito interessante da gente ver. A Ginny acabou ficando num momento ali de bastante vulnerabilidade diante da June, o que acabou revelando uma outra face da personagem, né? Acabou dando uma profundidade maior para a personagem dela. Então, foi algo que eu gostei bastante como foi construído aqui nesse episódio. Além disso, todo o contexto do episódio em si foi bem legal. Eu gostei bastante da ambientação ali da refinaria, várias explosões, chuva de petróleo ali por todo lado. Então eu acho que esse episódio teve uma produção muito bacana e todo o contexto dele acabou sendo um episódio bem legal da gente ver. A cena seguinte também é do episódio número 6 e é um dos momentos mais tristes que a gente teve aqui nessa temporada. Só não foi mais triste do que a morte do John, mas ainda assim foi um momento bem triste que a gente teve ali no finalzinho, com justamente a despedida do John e a June. Então foi bem triste a gente ver que os dois personagens eles acabaram chegando à conclusão de que eles tinham caminhos opostos a seguir, de que cada um queria fazer uma coisa diferente e no final das contas o John acabou seguindo um caminho bem diferente daquele da June. A cena em si da separação dos dois foi bem emotiva, foi bem triste da gente ver e eu fiquei ainda com um pouquinho de esperança de que os dois pudessem se reencontrar e pudessem fazer as pazes. Infelizmente isso acabou não acontecendo na série e o que deixa essa cena mais triste ainda é justamente o fato de agora a gente saber que os dois não tiveram a chance de reatar ali o relacionamento deles. Então essa cena com certeza merece um lugar aqui na nossa lista, porque foi uma cena bem impactante, uma cena que marcou bastante essa temporada. E por falar nesse assunto da morte do John, né, infelizmente é algo que eu não queria estar falando aqui nessa lista, mas foi algo que acabou acontecendo ali no episódio 8. Como eu acabei de dizer, os dois personagens, o John e a June, não tiveram tempo de conseguir se reconciliar e no episódio 8 a gente teve a trágica morte do John pelas mãos da Dakota. Cara, a cena da morte dele foi algo muito impactante, foi algo muito triste, até por conta do contexto do episódio também, toda a coisa do relacionamento dele e do pai vindo à tona, as lembranças do John. E depois disso tudo a gente teve o John olhando a foto do pai, caindo ali da ponte. A gente ainda ficou com um pouquinho de esperança de que ele pudesse sobreviver, de que a June pudesse resgatá-lo e sarar ali os ferimentos dele, mas infelizmente quando os dois se reencontraram ali na beira do rio, o que inclusive faz uma referência com o primeiro
encontro deles, que foi exatamente ali naquele lugar. É bastante triste a gente ver que naquele momento o Jon já tinha se tornado zumbi. Então, cara, foi uma cena de cortar o coração, todo o contexto desse episódio, o fato de ter sido a Dakota que fez isso com ele. Enfim, tudo que aconteceu aí com o Jon nesse momento foi algo bem triste. A despedida do personagem foi bem triste aqui na série. Então, com certeza, esse momento merecia um lugar aqui na nossa lista, porque apesar de ter sido algo muito triste, foi uma cena bastante emocionante e eu acho que foi muito bem construído aqui nessa temporada. E seguindo a sequência dos episódios da sexta temporada, a nossa próxima cena ocorre no episódio seguinte, o episódio 9, e é justamente o momento em que a June consegue se vingar pela morte do Jon. A gente viu nesse episódio que o Morgan não conseguiu dar cabo ali da Virginia, na hora H ele acabou voltando atrás, e a gente teve então uma cena ali de encontro, né, de diálogo com a June cara a cara com a Virginia. Teve ali um momento do diálogo entre elas que eu achei que a June ia abrir mão de toda essa coisa de vingança, que ela ia acabar deixando passar, mas na hora H ela acabou fazendo aquilo que era pro Morgan ter feito já antes dela, né, que foi finalmente tirar a vida da Virginia. Depois de tudo que ela fez, depois de tudo que aconteceu, a June acabou fazendo aquilo que até mesmo ela teve chance de fazer lá no episódio 6, né? A Virginia acabou sobrevivendo justamente porque a June ajudou ela, e aqui nesse momento realmente a June não conseguiu segurar mais a emoção e realmente fez aquilo que ela achava que era melhor para ser feito. Então essa cena foi bastante forte, foi bem impactante, inclusive a gente vendo ali a June usando o chapéu do Jon, usando a arma dele, né? Foi toda uma transformação também da personagem que aconteceu aqui nesse episódio, então com certeza essa cena merece um lugar aqui na nossa lista. A próxima cena marcante aqui dessa temporada ocorreu lá no episódio 12, e apesar de no geral eu não ter gostado muito desse episódio, foi um episódio que acabou se prolongando bastante ali em toda a questão do sonho da Grace, mas ainda assim o final desse episódio foi bem impactante, ele acabou quebrando todas as nossas expectativas e foi um final que me deixou bastante perplexa e chocada com toda a reviravolta que teve ali no final, né? O episódio passou o tempo todo construindo ali um clima, construindo toda uma narrativa de que a Grace iria morrer e a sua filha ia sobreviver, pra no final das contas as coisas se inverterem e a bebê nascer morta e a Grace ficar tão perplexa quanto a gente ficou aqui do outro lado da tela. Então essa cena foi bastante forte, foi muito chocante, foi uma quebra total de expectativas, então eu acho que o episódio ele conseguiu construir isso de uma maneira muito legal, de uma maneira que deixou todo mundo chocado, e apesar de ter sido uma cena muito triste, eu acho que foi uma das melhores cenas, um dos melhores momentos que a gente teve aqui nessa temporada. E a cena número 7 da nossa lista ocorre ali no episódio 14 e foi justamente o momento em que o Ted chama a Alicia para dar um rolê e acaba levando ela ali para aquele bunker, prende a Alicia ali naquela situação em que ela não consegue entender muito bem o que o Ted tá fazendo. Ele acaba explicando que a Alicia vai ser o futuro disso tudo, então todo esse episódio, toda essa situação que aconteceu aqui foi algo bem bacana. Eu gostei bastante da atuação da Alicia naquele momento em que o Ted prende ela, em que ela fica bem revoltada ali por ficar ali dentro sozinha, trancada, e eu acho que foi uma cena bem construída, bem feita, eu acho que teve um clima bem interessante aqui nesse episódio. Além disso, todo o episódio em si eu acho que foi bem construído, foi algo bem legal, acabou dando uma profundidade maior no personagem do Ted, acabou trazendo pra gente toda uma lembrança da Madison, do legado dela, e também deu uma participação bem legal pra Alicia aqui nessa temporada, que não teve tanto espaço assim pra aparecer, como o Morgan, por exemplo. Então eu acho que foi um episódio em si que foi bem bacana, e essa cena lá no finalzinho foi uma das melhores cenas que a gente teve até esse momento aqui na temporada. E a última cena da nossa lista ocorre justamente no último episódio dessa temporada. É um dos momentos mais aguardados por muita gente e foi justamente o momento da morte da Dakota. E isso não só pelo fato dela ter matado o Jon, mas também porque a menina não se arrependeu do que fez e já estava dando a hora dela realmente se despedir aqui da série. A história dela já não estava acrescentando tanta coisa assim, então eu acho que a morte dela ocorreu no momento certo, na hora certa, e com certeza foi uma das mortes mais impactantes não só dessa temporada, mas eu também arrisco a dizer que da série inteira. Eu acho que a morte dela teve um impacto muito grande, foi de uma forma bem diferente. Eu nunca tinha visto nenhuma morte desse tipo aqui acontecer, nem em Fear the Walking Dead, nem em The Walking Dead, então foi uma morte realmente muito marcante. E além disso, né, a menina ainda fez um favor para todo mundo antes de morrer, que foi se livrar do Ted, né? Mais uma vez o Morgan voltou atrás no momento em que ele teve a oportunidade de se livrar do Ted, mas a Dakota acabou dando conta ali do recado e ela acabou fazendo, eu acho que uma das poucas coisas boas aqui nessa temporada. Então, esse momento
todo aí da morte dela foi algo muito bacana, acho que foi muito bem feito. E galera, se a gente for analisar com calma, essa temporada teve muitos momentos marcantes, teve muitos momentos bons. Como eu falei aqui no início do vídeo, não ia ter como eu colocar tanta coisa assim aqui, mas eu quis trazer algumas das principais cenas ou algumas daquelas que mais me impactaram, mais me entusiasmaram ao longo dessa temporada. Mas essa aqui foi a minha lista, eu também quero saber de vocês quais foram as cenas que vocês mais curtiram, se tem alguma cena que acabou ficando de fora aqui dessa lista, fala aqui pra mim nos comentários, porque sempre é legal a gente conversar sobre isso. Aproveita também, se essa for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e também deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a gente aqui no YouTube. E pessoal, assim que a gente tiver mais novidades sobre a 7ª temporada de Fear e sobre outras coisas também da franquia The Walking Dead, eu sempre vou trazer aqui pra vocês em forma de vídeo, ok? E fica de olho também na comunidade aqui do canal, né, na aba comunidade, porque de vez em quando eu tô postando também algumas coisas por lá pra vocês. Então pessoal, eu vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo e a gente se vê então numa próxima e até lá!